Galera, como pro futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal Vulgo Fute. Bora falar de algumas notícias aqui do nosso Vascão. Não tem tantas notícias assim, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho ainda sobre a respeito do jogo de ontem e também de mercado da bola. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho para se manter informado de tudo que rola no futebol brasileiro, mundial e principalmente no nosso gigante da colina. Bora pro vídeo. Bora começar falando aqui a respeito ainda, né? De Botafogo 1, Vasco também 1, dentro de São Januário. Foi um bom jogo. Olha, se não fosse, né, a questão daquele erro cedo, né, mais uma vez, o Vasco tomando um gol muito cedo na partida, eu colocaria essa partida de ontem também como uma das melhores, né, do Fernando Diniz sob o comando do Vasco da Gama. Mas, né, por conta do erro ali do Lucas Freitas, né, e do sistema defensivo como um todo, né, para não culpar um único jogador, não tem planejamento, não tem ataque, não tem meio campo que dê jeito, né, galera? Isso sobrecarrega qualquer time. Então, praticamente, nesses jogos do Vasco, né, o Vasco já praticamente começa o jogo perdendo por 1-0. E isso complica demais a vida dos meio-campistas, a vida dos atacantes. Na minha opinião, o maior problema do Vasco não é fazer gol, né? Pode ver que sempre o Vasco tá fazendo um golzinho outro ali, cria, tem algumas dificuldades, mas consegue criar, beleza? Mas o sistema defensivo, como sempre, acaba comprometendo demais durante os 90 minutos, cara. E isso acaba sendo prejudicial para qualquer tipo de evolução de trabalho. Mas se tem algumas notícias boas, né? Depois da própria atuação de ontem, foi também a atuação do Cauã Barros, que foi elogiado pelo próprio Diniz durante a coletiva. Um jogador que a torcida mesmo já vem pedindo há bastante tempo para jogar nesse meio campo do Vasco da Gama. Ontem ele demonstrou que tem futebol para poder ser titular dessa equipe, que tem tantos problemas ali, principalmente também no meio campo. E também a atuação de Jair, que não só porque ele fez o gol, mas pelo que ele jogou, né? O Cauã Barros jogando ali no meio, né, como aquele cara que circula ali, ligado durante os 90 minutos, realmente foi uma partida do garoto. Isso fez com que o Jair tivesse mais espaço, tanto o Jair quanto o Coutinho, né, pudesse criar mais, porque são dois jogadores que são mais lentos, mas com muita qualidade, né, com a bola e também, tecnicamente, falando, são dois jogadores acima da média. Mas o Jair, principalmente, é um pouco mais lento, mas fez uma excelente partida ontem. Já o sistema defensivo, que começou falhando, depois até que se recuperou, conseguiu fazer uma partida um pouco mais segura, mas deu aquela cochilada no início da partida, que graças ao bom Deus ontem não comprometeu, porque depois do gol sofrido o Vasco entrou na partida, e como disse, uma das melhores partidas do Vasco da Gama sob o comando do Diniz. Beleza. Outro ponto também foi a questão lá do gol, na minha opinião, perdido pelo Verratti, que pode fazer falta depois, porque jogos assim dessa magnitude são decididos em detalhe. Vale a pena lembrar, vocês lembram do ano passado, o Vasco fazendo uma boa partida muito firme, muito boa taticamente, mas com o lance o Hulk decidiu o jogo, né, no ano passado na semifinal, vocês sabem disso, tá? Mas o Verratti também fez um bom jogo, mas ali teve a chance, na minha opinião, de ter matado a partida, beleza? Também fala aqui que o treinador, né, do Botafogo, Davi Ancelotti, elogiou, né, São Januário, elogiou a festa da nossa torcida. Também disse, né, que São Januário é um clima hostil. Muitos de baixo já sabem disso, né? Mas ontem ele pôde presenciar pessoalmente ali o clima que foi ali durante ali os 90 minutos, beleza? Bom, agora bora falar aqui das contratações, né? O Vasco ontem fechou a contratação de Carlos Cuesta, né? Que chega aí o zagueiro vindo do Galatasaray por empréstimo, né, de um ano até ali o fim de 2026. Ele chega para ser o titular da zaga. Cara, tomara que dê muito certo. Carlos Cuesta e Robert Renan. Que se a gente corrigir essa questão da zaga, meus amigos, o Vasco pode tranquilamente não só espantar qualquer tipo de chance de rebaixamento, como pode até, quem sabe, pensar numa vaga para a Sul-Americana. Entre Natan e Carlos Cuesta, eu prefiro 1000 vezes, né, a contratação do Cuesta, que ele é um dos titulares ali da seleção colombiana. Vale a pena lembrar, a Colômbia está com uma boa safra aí de jogadores. Não à toa, foi finalista da última edição da Copa América. Tem jogadores que estão jogando no futebol europeu. E o Carlos Cuesta, né, chega, na minha opinião, para ser o titular dessa zaga. Outro jogador aí que esse não tem nada certo ainda, mas vem sendo sondado e para muitos tá falta pouco ele para poder ser fechado, é o Brian, né? Brian Grace, acho que o nome do jogador não vou saber falar e pronunciar o sobrenome dele correto, né? Mas é um meio campista jovem, 18 anos, que eu acho que estaria ali disposto a contratar ele por empréstimo vindo do Olímpia. Seria mais um bom nome aí também poder ajudar nesse meio campo do nosso gigante da colina. Essas são as notícias até o momento aí de mercado da bola do Vasco da Gama, beleza? Bom, agora também vamos passar aqui rapidinho pelos resultados de ontem da Copa do Brasil, tirando o jogo do nosso Vascão. O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV por 2-0. O Cruzeiro foi melhor, tá? O Cruzeiro, mais uma vez, vencendo o Atlético dentro da casa do Atlético. Olha só, o Cruzeiro tem mais vitórias dentro da Arena MRV do que propriamente o Atlético Mineiro. O Atlético pode ir lá e vencer dentro do Mineirão? Pode, né? Mas ontem o Cruzeiro levou a melhor de novo. E os gols marcados ali pelos dois jogadores do Cruzeiro que foram convocados aí
pelo Ancelotti, né? Para aí os jogos aí da eliminatória, beleza? Já o Corinthians foi dentro da arena, né? Também, a Arena da Baixada, e venceu o Atlético Paranaense por 1-0 com gol de Guinegão. Esse menino é muito bom atacante, tá? Ele já, nos últimos 3 jogos, ele marcou 3 gols. Inclusive, ele marcou, né, na vitória do Corinthians dentro de São Januário sobre o Vasco da Gama. O Corinthians fez uma partida não muito boa tecnicamente, mas fez valer ali o favoritismo, né? Visto que o Atlético Paranaense também não vive um bom momento na segundona, e ontem o Corinthians venceu o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de finais. Beleza, galera? Essas foram as notícias, né? Se tiver mais alguma notícia, eu vou vir atualizando para vocês até mais tarde. Não se esqueça, galera, segue aí o canal, curte, comenta, compartilha e também ativa o sininho para poder ajudar o amigo aqui. Valeu, tamo junto, saudações vascaínas.